Esta é uma história sobre a importância de realmente conhecer as pessoas. Você pode pensar que tem uma boa ideia de alguém, mas na realidade, você não tem ideia do que eles estão pensando ou do que eles são capazes. Isso aconteceu talvez 4 ou 5 anos atrás. A luta da vida diária estava começando a me pesar e minha namorada Stacy. Ela sugeriu que alugássemos uma cabana nas florestas apenas para escapar por alguns dias. Naturalmente, eu amei a ideia, mas não estava exatamente enrolado em dinheiro. Então, ela sugeriu outra ideia. Meu melhor amigo Randy e sua namorada estavam próximos de nós, então ela sugeriu que eles viessem conosco para tornar isso como um casal. Seria divertido passar tempo juntos, e eles poderiam pagar pela metade do trip. Eu amei a ideia, e quando apresentei a Randy, ele estava de acordo imediatamente. Como estávamos fazendo esse passeio no meio do inverno, queríamos uma cabana com lareira e um lugar que nos desse aquele sentimento quente e acolhedor. Stacy encontrou um lugar, e nós o reservamos para o final daquele mês. Estávamos animados e começamos a planejar refeições e outras coisas divertidas para fazer na cabana. Menos de uma semana antes do trip, Randy e sua namorada se separaram. A separação foi repentina e não foi bem. Stacy e eu tentamos decidir se deveríamos devolver o dinheiro de Randy ou simplesmente não dizer nada. Realmente não tínhamos os fundos para fazer isso sozinhos, mas também não era justo fazer Randy pagar pela metade de um passeio que ele não estava nem mesmo fazendo. Eu liguei para Randy para conversar sobre isso, e ele me disse para não me preocupar com isso. Eu ofereci várias vezes para devolver o dinheiro de Randy, mas ele insistiu que ainda fôssemos e tivéssemos um passeio romântico. Quando eu contei esta notícia, ela ficou animada, e nós começamos a nos preparar para o nosso trip sozinhos. O dia seguinte, que era apenas alguns dias antes do trip, Randy me disse que encontrou alguém para ir no trip com a gente. Eu disse a ele que não estava muito afim dessa ideia, e quando Stacy ouviu, ela concordou. Nós não queríamos viajar com algum novo parceiro de Randy que nem ele nem nós conhecíamos. Eu tentei explicar a ele que a compatibilidade de viagem é uma coisa real e que não sabíamos nada sobre essa mulher. Randy suplicou, e após alguns minutos, ele me convenceu. Ele ofereceu para pagar pela minha parte inteira do trip, e prometeu que sua nova namorada seria legal e que nós a amaríamos. Stacy e eu não estávamos felizes. Sabíamos que o trip tinha o potencial de terminar em um desastre desconfortável. Isso sozinho seria uma história de horror. Demorou um pouco, mas nós decidimos que iríamos fazer o melhor disso. O fim de semana finalmente chegou, e nós carregamos para a cabana juntos em meu caminhão. Randy apresentou-nos a sua nova namorada, Lucy. Ela parecia doce e até um pouco quieta. Stacy e eu não somos tímidos, e podemos ser barulhentos e irritantes. Nós passamos a maior parte da viagem tentando conhecer Lucy, mas ela não era muito faladora. Eu mal sabia o que sua voz soava como quando chegamos à cabana. O trip começou bem. Nós todos nos acomodamos e estávamos apenas conversando ao redor da lareira. Stacy e eu amamos jogar cartas, mas especialmente amamos Uno. Nós apenas amamos sua simplicidade e poderíamos jogá-lo quase em qualquer lugar e em qualquer momento. Então Stacy sugeriu que jogássemos Uno, e todos estavam de acordo. Mesmo Lucy parecia que estava finalmente começando a sair de sua casca. Durante o jogo de Uno, nós testemunhamos o primeiro sinal vermelho do fim de semana. Quando Stacy chamou Uno, indicando que ela tinha apenas uma carta restante, Lucy olhou para ela e, com raiva em sua voz normalmente tímida, começou a atacar Stacy. Nós todos rimos um pouco no início, achando que ela estava brincando, mas isso tornou as coisas pior. Lucy começou a perder a cabeça. Ela estava gritando que Stacy devia ter sido uma trambiqueira, e não havia jeito de ela ter apenas uma carta restante. Stacy estava defendendo-se, e Lucy apenas continuou agindo como um bebê e gritando sobre a trambiqueira. Eu não estou sendo sarcástico quando digo que ela estava gritando sobre o Uno com pessoas que ela mal conhecia. Mesmo que Stacy estivesse trambiqueira, o que ela não estava, essa foi uma reação exagerada. Quando Randy tentou acalmá-la, ela jogou todas as suas cartas e saiu da sala de estar. Ele se desculpou conosco, e nós apenas rimos disso. Mais tarde naquela noite, Stacy fez jantar, e Lucy parecia completamente normal agora, quase como se ela não tivesse jogado um ataque de fúria algumas horas antes. Isso é o segundo sinal vermelho. Enquanto estávamos comendo, Lucy começou a compartilhar detalhes muito pessoais sobre ela e Randy. Coisas que você não diz a outras pessoas em público.
Coisas muito privadas e pessoais que eu não vou mencionar na história por causa de Randy. Eu podia ver que ele estava envergonhado. Eu apenas continuei tentando fazer piadas e mudar de assunto. Eventualmente ela parou, e os 4 de nós não fizemos muito para o resto da noite. Naquela noite, Stacy acordou-me no meio da noite e disse para eu ouvir. Eu me levantei e pude ouvir Lucy e Randy discutindo. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo porque as camas estavam nos lados opostos da cabana e nós tínhamos a porta fechada. Eu apenas sabia pelo tom da discussão e pela inflexão nas vozes que eles estavam claramente discutindo. A desconfortabilidade disso era louca, e não queríamos fazer Andy se sentir pior. Então decidimos fingir que não ouvimos e não mencioná-lo no dia seguinte. O dia seguinte e o dia foram sem eventos. Andy parecia distante, e nós mal víamos ou ouvíamos de Lucy. Não foi até a noite que as coisas ficaram estranhas. Em algum momento da noite, eu acordei e Randy estava parado sobre mim. Isso me assustou muito. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo, e ele parecia assustado. Ele perguntou se podia ficar na nossa sala naquela noite e se podia fechar a porta. Eu estava confuso e perguntei a ele se ele podia explicar por quê. Aparentemente, ele acordou durante a noite e Lucy estava parada ao pé da cama, apenas olhando para ele. Aqui está a tradução para o português brasileiro. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela apenas deu de ombros e disse que estava vigiando ele dormir apenas para ter certeza. Qualquer coisa que isso signifique. Ele disse que eles se olharam por um momento, e então ela simplesmente virou e saiu da sala. Vários minutos depois, ela ainda não voltou para a sala. Ele decidiu se levantar e ir verificar se ela estava bem e se estava tudo certo. E foi quando ele notou algo na cama dela. Ele moveu o cobertor um pouco, e lá estava, na cama, uma grande faca. Foi quando ele decidiu se aproximar furtivamente da nossa sala. Ele caminhou quietamente pelo cabim escuro, tentando não fazer barulho. Quando ele chegou à sala de estar, ele ouviu Lucy cantarolar para si mesmo e andar por aí como se estivesse quase dançando. Ele disse que parecia um pouco como se ela estivesse andando de sono, mas pior. Quando ela estava quase na porta da nossa sala, o chão rangeu suavemente e ela parou de cantarolar. Ela virou para a direção geral dele e, em uma voz ominosa, disse, "Eu vejo você." Randy disse que não parecia que ela estava olhando para ele, apenas na sua direção. Depois disso, ela virou e continuou a cantarolar e a dançar pelo cabim escuro. Foi quando ele entrou na nossa sala e trancou a porta. Eu estava tentando processar tudo isso, e ao mesmo tempo, Stacy acordou. Estávamos no meio de lugar nenhum, então não sabíamos exatamente o que fazer. Lucy poderia ter estado em algum tipo de estado de sono elaborado, mas não sei se isso explica a faca. Enquanto estávamos pensando, ainda podíamos ouvir Lucy andando pelo cabim. Uns minutos depois, ouvimos a porta da frente do cabim bater. Abriu a porta da sala e Lucy não estava lá. Randy olhou pela janela e viu Lucy indo para a floresta congelante com uma camiseta e um par de calças curtas. Randy correu para a sua sala e gritou porque a faca havia desaparecido. Stacy disse que precisávamos ir lá fora e buscá-la e não podíamos deixá-la vagar pelo bosque à noite, especialmente se ela estava andando de sono. Randy estava aterrorizado e não queria nada a ver com a sua nova namorada. Stacy voltou para a nossa sala e começou a vestir roupas quentes e um casaco. Randy estava suplicando para ela simplesmente ligar para um guarda florestal ou algo assim. Eu conheço Randy desde que era criança, e nunca o vi tão assustado. Durante nossa breve discussão na sala, ouvimos a porta do cabim abrir e fechar novamente. Todos ficamos quietos e ouvimos atentamente. Ouvimos Lucy pisando pelo corredor em direção à sala de Randy e ela ainda cantarolava. Ficamos na nossa sala naquela noite e não dormimos nada. Às 6 da manhã, ouvimos Lucy na cozinha lavando pratos. Todos fomos lá e ela nos saudou como se nada estivesse errado. Stacy e eu atribuímos tudo isso a Lucy apenas estar um pouco fora do normal e Randy passar por alguns problemas próprios desde que havia terminado com a sua namorada há pouco tempo. Tudo o que experimentamos na noite anterior foi estranho, mas poderia ser explicado pelo sono ou algo parecido. Randy estava convencido de que havia algo mais sombrio em jogo, mas Stacy o descartou imediatamente. Ela foi ajudar Lucy a limpar, e eu tentei consolar Randy melhor que pude antes que ele voltasse para a sua sala. Não 2 minutos depois, ele me enviou um texto e disse para ir para a sua sala agora e não contar a ninguém. Eu fui lá e ele me mostrou algo horroroso. Enquanto ele estava empacotando as suas coisas, ele moveu a bolsa da Lucy. Quando ele colocou a bolsa no chão,
Uma grande faca caiu do lado, a mesma faca que Randy havia visto na noite anterior. Pude ver e sentir como Randy estava assustado. Ele colocou a faca de volta na bolsa e esperou na sala de estar para que todos os outros estivessem prontos para sair. A viagem de volta para casa foi cheia de tensão. Só saber que a Lucy tinha aquela faca na bolsa me deixou assustado. Felizmente, nós chegamos em casa seguros e fisicamente incólumes. Randy desapareceu da Lucy depois disso, e ela provavelmente não se importou porque nunca tentou entrar em contato com ele novamente. De vez em quando, Stacy ainda tenta encontrar a Lucy nas redes sociais, mas nunca teve sorte. Ela até procurou registros de prisões e ainda não encontrou nada. Parece que não há registro da Lucy existindo, o que nos faz sentir que ela estava usando um nome falso. Mas se é o caso, o que ela queria? Eu me pergunto se ela pretendia machucar Andy. Na verdade, não sei o que pensar sobre aquele fim de semana. O fato de ela ter a faca e não haver registro dessa mulher me faz pensar que ela tinha intenções sombrias. Acho que é bom que, por algum motivo, ela não agiu sobre elas. Nas últimas semanas, eu me afastei muito do resto do mundo. Eu sempre fui alguém que gosta de estar sozinho, e não amo a companhia dos outros, exceto por algumas pessoas muito poucas na minha vida. Há alguns anos, eu estava no auge da minha personalidade introvertida. Eu iria de longe para encontrar paz e silêncio. Durante esse período da minha vida, eu frequentemente encontrava cabines e outros lugares isolados para ficar nos fins de semana sempre que tinha dinheiro para isso. Isso pode parecer ridículo para algumas pessoas, mas a minha ansiedade para interagir com as pessoas de forma normal era tão ruim nesse ponto que eu iria a esses extremos apenas para estar sozinho. Esse hábito extremo continuou por cerca de 2 anos. Durante esse tempo, algo aconteceu em uma de minhas saídas de fim de semana para a cabine que me deixou muito assustado. O fim de semana começou como qualquer outro. Eu encontrei uma cabine isolada a cerca de 2 horas de casa e fiz a viagem até lá. Eu geralmente usava esse tempo de fim de semana para caminhar, passar tempo ao ar livre e principalmente apenas ler. Eu amo ler, e estar no meio da natureza, onde é quieto, sempre me ajuda a relaxar e me concentrar. Eu cheguei à noite de sexta-feira à cabine, fiz um jantar pequeno, li alguns capítulos do meu livro e fui para a cama cedo. No dia seguinte, eu decidi fazer uma longa caminhada. Eu sempre encontrei paz ao estar ao ar livre. Seja sol, chuva ou neve, eu simplesmente amo estar ao ar livre. Enquanto eu estava fazendo trilha pelos bosques, eu podia ouvir algo atrás de mim. O som de galhos e ramos se partindo. Você poderia supor que era apenas os sons da natureza, mas soava quase demasiado deliberado para ser natural. Eu tendo a ser irracional, então minha mente foi direto para alguém me seguindo, mas toda vez que eu me virava e escaneava os arredores, eu estava completamente sozinho. Eu continuei fazendo trilha por um pouco mais, mas aquele sentimento de paranoia só crescia. Eu planejava fazer um pouco mais, mas decidi cortar a trilha curta e voltar para casa. Eu havia chegado a um ponto em que não estava mais desfrutando de estar ao ar livre. Essa noite foi particularmente difícil para mim. Era devido a toda a ansiedade que eu estava sentindo durante a trilha anterior, mas eu apenas me lembro de estar triste. Eu decidi tomar um drink, e isso se transformou em alguns drinks. Uma vez que comecei a sentir os efeitos dos drinks, eu me senti melhor e toda aquela ansiedade de antes lentamente desapareceu. Eu tentei ler, mas em vez disso, eu pus música e comecei a me sentir bem. Por volta das 23 horas, eu pensei que eu vi um toque na porta. Eu desliguei a música e fui até a porta. A porta da frente era uma porta de madeira pesada com 2 janelas retangulares integradas. Eu olhei para fora e não vi nada, então eu fui embora e, antes que eu pudesse sentar de volta, eu ouvi outro toque na porta. Eu voltei para olhar e, dessa vez, alguém estava parado lá fora, mas estava muito escuro para que eu pudesse ver qualquer detalhe. Antes que eu dissesse qualquer coisa, eu liguei a luz da frente, que iluminou principalmente o homem parado lá fora. Ele não parecia assustador ou desarrumado. Era o oposto disso. Um homem bem vestido com um terno estava parado do outro lado da porta. Ele era cerca de 1,83 metros de altura, tinha um corpo atlético e estava bem barbeado com um cabelo penteadinho para trás. Esse homem estava claramente fora de lugar. Ele parecia pronto para uma reunião de negócios, não uma caminhada noturna pelos bosques. Eu não consegui imaginar por que um homem de terno iria aparecer aleatoriamente em uma cabana isolada às 23 horas. Da minha parte da porta,
Eu perguntei ao homem se ele estava bem e o que ele queria. Houve um silêncio estranho e quase natural antes que o homem respondesse. Era como se ele estivesse processando o que eu estava dizendo antes de responder. Então, ele finalmente respondeu e disse que estava dirigindo com a namorada mais cedo. Ele afirmou que havia passado horas andando por lá procurando por ela, e agora ele estava perdido. Ele perguntou se ele poderia por favor entrar para poder ligar para alguém para pedir ajuda. Isso, por si só, era alarmante e perturbador, apenas porque um estranho aleatório apareceu na porta no meio dos bosques. Mas uma das partes mais perturbadoras disso foi a falta de qualquer emoção em sua voz. Isso não soava como um homem que estava perdido e procurando por sua namorada. Ele soava completamente vazio de emoção. Eu disse a ele que ele deveria recuar da porta e esperar no final da entrada, e que eu ligaria para alguém para pedir ajuda. Ele pausou novamente e olhou em volta com a mesma falta de energia. Com a mesma falta de energia, ele disse que ele realmente precisava entrar. Algo estava lá fora, e se ele não entrasse para pedir ajuda, ele estaria em problemas. A tensão que eu senti nesse momento é quase indescritível. Eu disse a ele que eu estava ligando para a polícia e que ele poderia esperar lá fora ou ir embora, mas eu não deixaria entrar na cabana. Enquanto eu caminhava para pegar o telefone, eu ouvi ele dizer que ele queria esconder dentro da cabana. Ele estava em problemas e precisava esconder dentro. Eu peguei o telefone e, quando ele começou a bater na porta de forma agressiva, eu corri de volta para a porta e comecei a gritar coisas obscenas para o homem lá fora. No meio da minha diatribe, eu parei de gritar porque ouvi o homem rindo. Isso foi, sem dúvida, a maior emoção que o homem havia mostrado. Eu olhei pela janela e o homem tinha o cara praticamente pressionada contra ela. Sua cara estava apenas alguns centímetros de distância da minha. Eu quase caí devido ao choque de ver ele tão perto de mim. Em uma voz calma, ele disse, "E aí, Victor, por que você não abre a porta já?" De alguma forma, esse estranho em um terno sabia meu nome. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, e então, sem pensar, eu liguei para o 911 e disse que eu estava em uma cabana e um homem estranho estava tentando entrar. Assim que eu desliguei o telefone, eu olhei pela janela e não havia mais ninguém lá fora. Por quase 15 minutos, eu esperei pela polícia, e eu nunca parei de olhar pela janela. Durante esse tempo, eu não vi nenhum movimento lá fora. Foi apenas uma única viatura de polícia, e quando ele chegou, eu abri a porta e o deixei entrar rapidamente. Eu contei tudo para o policial, e ele parecia preocupado e confuso. Ele disse que nenhum dos outros moradores da região relatou nada estranho, e isso foi a primeira vez que ele havia recebido uma ligação como essa. O policial foi gentil e pôde ver que eu estava um pouco nervoso. Ele sugeriu que eu dirigisse para a cidade e ficasse em um dos hotéis se eu ainda estivesse com medo. Eu disse a ele que eu havia bebido e que eu não me sentia confortável dirigindo meu carro. Eu não queria ficar sozinho. Ele foi gentil o suficiente para oferecer-se para me levar para a cidade. Enquanto estávamos caminhando para a viatura de polícia, eu ouvi o policial fazer um som estranho, quase como se ele estivesse surpreso. Eu perguntei o que estava errado, e ele apontou para os pneus do meu carro na entrada da cabana. Meus pneus estavam deflatados, e parecia que eles haviam sido cortados. Eu comecei a desmoronar um pouco, e o policial fez um bom trabalho de me manter calmo. Ele me levou para um hotel próximo e ficou comigo na recepção até eu conseguir entrar em contato com meu pai. Eu fiquei nesse hotel naquela noite, e meu pai veio me buscar na manhã seguinte e me ajudou a resolver os detalhes de levar meu carro para a oficina. O proprietário da cabana me ligou 1000 vezes para se desculpar, mas eu não me importei. Eu queria que essa experiência acabasse. Eu não perguntei por um reembolso. Algumas pessoas me disseram que o proprietário da cabana estava envolvido nesse pesadelo, ou que o próprio proprietário era o homem de terno, mas eu não acho que o homem tinha uma foto dele no perfil, e o homem de terno não parecia nada com esse cara. Eu nunca obtive respostas e estou certo de que nunca vou. Eu ainda sinto calafrios até hoje quando penso nessa noite. Mesmo vendo aquelas janelas prismáticas idiotas, isso me assusta. Odio saber que em algum lugar daqui fora, esse homem está potencialmente ainda assustando pessoas. Cerca de 6 meses atrás, meu pai faleceu. Eu não estou procurando por simpatia ou coisa parecida. Eu não tive uma boa relação com o homem. Ele não era um mau cara, ele simplesmente não sabia como ser um pai adequado para mim especificamente. Em uma idade muito jovem, eu percebi que eu não era nada como ele. Eu sabia que eu não iria me tornar a pessoa que ele queria que eu fosse,
E eu sei que isso o incomodava, mesmo que fosse apenas inconsciente. Avançando para 6 meses atrás, quando meu pai faleceu, e eu estava surpreso ao ver que ele me deixou sua cabana em seu testamento. Meus amigos me disseram que isso era meu pai brincando comigo uma última vez, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que ele sabia que eu iria vendê-la, e eu acho que isso é o que ele queria que eu fizesse. Depois de alguns detalhes de papelada chata, eu fui informado de que, para vendê-la, eu precisava ir limpá-la e talvez consertar algumas das coisas que precisavam de trabalho. Eu usei isso como desculpa para ficar na cabana uma última vez. Isso foi a minha maneira de dizer adeus ao meu pai. Quando cheguei à cabana, a primeira coisa que notei foi o cheiro horrível. Ele cheirava como a morte lá dentro, e não, ele não morreu na cabana. Ele na verdade não havia ido à cabana em quase um ano antes de morrer. Eu procurei por qualquer animal morto, mas eu acho que o lugar simplesmente cheirava por anos de não serem limpos corretamente. A próxima coisa que notei após o cheiro foi que a cabana parecia exatamente como eu a lembrava quando eu tinha 10 anos. Ele ainda tinha o mesmo arranjo, os mesmos sofás sujos, as mesmas prateleiras de livros. Literalmente tudo era o mesmo. Eu passei algumas horas limpando a parte de baixo da cabana, limpando cada polegada do lugar. Felizmente, meu pai consertou o telhado alguns anos atrás, então isso não era algo que eu precisasse me preocupar. Enquanto eu estava indo sobre a minha lista de coisas que eu queria e precisava fazer, eu estava ouvindo ruídos vindo de cima de mim, como o som de arranhões e movimento. É quando eu me lembrei que ele tinha um atalho na cabana. Atalho pode ser um exagero, é realmente uma mistura de um atalho e um espaço de passagem, quase como se ele não soubesse exatamente o que queria ser. Há uma passagem de fundo na cabana, e localizado no teto da passagem de fundo há uma corda de puxar. Quando você puxa a corda, a porta se abre, e uma das escadas retráteis desce. Eu comecei a subir a escada lentamente, e eu estava preparado para ser atacado por uma legião de coelhos ou esquilos. Em vez disso, eu fui atacado por um esquilo ainda mais repugnante do que antes. Eu comecei a tossir devido ao cheiro horrível no atalho. Depois de minha tosse, eu olhei em volta e fiquei horrorizado. Havia caixas por toda parte, mas a pior parte era que havia lixo por todo lugar. Embalagens de comida, latas de cerveja vazias e apenas lixo por todo lugar. Eu sabia que meu pai não era a pessoa mais limpa, mas eu também não pensei que meu pai fosse tão sujo e repugnante. Eu peguei alguns dos lixos, mas eu apenas fiquei lá por um pouco. O cheiro era horrível, e eu estava cansado de limpar a parte de baixo. Eu não estava mentalmente preparado para ir através de todas as caixas e lidar com a parte de cima nesse momento. Eu tirei um monte de lixo e decidi que eu iria limpar a parte de cima amanhã. Não muito tempo depois, eu fui dormir. Eu coloquei algumas de minhas camisas limpas na cama dele e dormi na sua antiga sala. Eu acordei durante a noite porque eu pensei que eu ouvi o som de arranhões novamente. Eu comecei a pensar que talvez as paredes tivessem uma infestação de animais. Isso explicaria porque eu estava ouvindo o movimento. E se os animais estivessem vivendo nas paredes, talvez os animais também estivessem morrendo nas paredes. E isso explicaria o cheiro. O único problema com a minha teoria era que os sons que eu estava ouvindo eram claramente vindo de cima da minha cabeça no atalho. Como eu não estava dormindo muito bem, eu decidi plugar o nariz e ir verificar. Quando eu cheguei à passagem de fundo, eu notei que a porta do atalho estava aberta e a escada estava pendurada. Eu pensei que isso era estranho, mas totalmente possível que eu não tenha fechado a porta toda e talvez o vento ou coelhos tenham batido nela. Quando eu fui fechar a porta, eu notei outra embalagem de comida no chão na base da escada. Eu não podia acreditar que havia mais lixo. Eu entrei furioso na cozinha e joguei o lixo fora. Eu peguei uma garrafa de água, fui para a sala de estar e sentei na poltrona. Era escuro na sala de estar, e eu sabia que eu não iria dormir novamente, então eu decidi ficar acordado. Ele tinha uma pequena mesa ao lado da poltrona com uma pequena lâmpada nela. Eu liguei a lâmpada, e não era muito forte. Era uma luz laranja baixa, mas era o suficiente para agora, apenas o suficiente para eu não ter que sentar na escuridão completa. Eu comecei a pensar no meu pai. Em seguida, eu comecei a pensar no meu pai na cabana. Eu estava pensando para mim mesmo,